No rumo do mundo de regeneração. De Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 12. Aprofundando experiências. O irmão Gracindo dedicava ao trabalho da instituição com devotamento invulgar. Casado, pai, enfrentava dificuldades conjugais na intimidade da família. A esposa, facilmente influenciável pelos espíritos e rebelde às diretrizes do espiritismo, criava-lhe muitos problemas que mais o empurravam para o formoso refúgio espiritual da instituição. Os filhos, por sua vez, recebiam mais influência da mãe, porque o pai era funcionário público e o seu tempo era muito dividido entre os deveres remunerados e a obra social da casa espírita. A princípio, intentara muito em conduzir as crianças à evangelização, mas sempre encontrou resistência e dificuldades com a esposa, que se dizia vinculada a outra religião, embora não a professasse na conduta, como normalmente ocorre. Pode-se perceber que o quadro para perturbações estava muito bem organizado. Toda vez que as forças do mal queriam atingir o nosso irmão, utilizavam-se da atormentada mulher, ou de algum dos dois jovens e de uma gentil menina. Muitas vezes ele recebeu ajuda direta dos benfeitores, através de Malvina, que o acompanhava com desvelo e amizade. No período em que nos encontrávamos hospedados na instituição que ele dirigia, observamos o seu sofrimento silencioso. Nesse ínterim, terrivelmente inspirada por um dos justiceiros, Dona Clementina apresentou uma queixa infame ao esposo, informando-o de que estava segura a respeito da sua fidelidade ao espiritismo por causa da médium por quem estaria apaixonado. Tomado de surpresa ante a suspeita feroz e caluniosa da companheira, ele elucidou-a, demonstrando-lhe a própria nobreza de caráter, assim como da médium missionária e abnegada. A princípio o tema era abordado uma vez ou outra, mas recentemente se acentuou a situação e ela ameaçou de provocar um escândalo, indo à sociedade para desmascarar a farsante e acusá-lo de adultério. A situação tornou-se grave, porquanto, apesar da quarentena que vinha com frequência ao núcleo, tomando as precauções recomendadas, a fim de poder continuar administrando, agora de forma virtual, porquanto com muito mais trabalho do que anteriormente. Na noite anterior, pressionado pela doente obsidiada, ele compreendeu que se tratava de uma urdidura para desmoralizar o trabalho e lançar difamação na doutrina espírita. Percebendo tratar-se de uma ação mediúnica perturbadora, evitou a discussão que terminava em desastre verbal e recolheu-se à oração com entrega total da sua existência em favor da divulgação da verdade. Um escândalo de tal porte refletiria nas milhares de pessoas que se beneficiavam de todos os recursos da instituição e ele não sabia como agir com serenidade em defesa da verdade. No momento em que orava, atraiu-nos e ao guia espiritual da casa, que o acompanhamos com um conúbio mental com a espiritualidade e lhe transmitiu forças e coragem para o enfrentamento com o obsessor. Inspiramo-lo a nada dizer à médium inocente, a fim de evitar mais sofrimento para ela e vinculação pelo pensamento com a fonte criminosa referta de energias destrutivas. Aplicamos passes dispersíveis a fim de que a tensão nervosa resultante do diálogo agressivo diminuísse. Beneficiado com o momento de oração, pelas vibrações decorrentes das energias da terapêutica fluídica, ele experimentou uma forte sudorese e, do estado de ânimo exaltado, voltou à normalidade habitual, confiante na proteção divina. Como se fosse um paradoxo, recebeu um telefonema da pessoa amiga em desespero por questão doméstica de natureza idêntica, ciúme doentio e desconcertante. O amigo ao telefone dizia-lhe já não suportar a situação em tela, porquanto em casa todo o tempo, auxiliando a esposa e os dois filhinhos, esta o acusava com ferocidade de infidelidade conjugal. Narrava o amigo que lhe explicava a impossibilidade de tal acontecimento em razão da sua conduta inatacável. No entanto, mentalmente violentada por entidade infeliz, ameaçava-o de suicídio. O cavalheiro amigo explicava que já não dispunha de argumento para silenciar a esposa em crise. O ouvinte, que se comparecia na mesma injunção,
Buscou na doutrina orientação saudável, pedindo-lhe paciência e oração, únicos e valiosos recursos no momento, a fim de sanar a interferência de algum adversário. Sugeriu-lhe naquele momento a leitura de um Evangelho segundo o Espiritismo, de modo a acalmar-se e, em consequência, gerar tranquilidade na companheira. Havia tanta sinceridade e espírito de cooperação que o nosso dirigente Spinelli sugeriu-nos alguns, inclusive ao nosso passista, visitar o lar em angústia naquele momento. Terminada a comunicação telefônica, o amigo orou em favor do solicitante e nosso mentor pôde captar-lhe a direção em que residia a família necessitada. Partimos de imediato e logo chegamos à residência do casal em litígio, encontrando o lar invadido por alguns espíritos ociosos, sob o comando de 2 adversários vigorosos, que mais tarde compreendemos ser o denominado justiceiro. A rede cruel de perseguição era mais complexa do que inicialmente eu considerara. Como queixoso era espírita e frequentador da mesma instituição na qual nos encontrávamos, havia interesse dos adversários do bem em afligi-lo também, dentro naturalmente da lei de causa e efeito, porém com o objetivo de prejudicar o programa de cristianização da humanidade ante as soberanas luzes do Espiritismo. O que me intrigou no momento foi constatar que esses perseguidores não necessitavam de uma questão de dívida entre eles e aqueles que vitimavam. A questão era mais profunda. Todos quantos se encontravam com necessidade evolutiva de melhorar-se estão automaticamente incluídos entre aqueles que os desagradam e, por essa razão, devem ser eliminados. Nesse sofisma, apoia-se a perversidade dos enfermos espirituais para dar prosseguimento ao seu programa de vingança contra a humanidade, que um dia, através de criaturas sem juízo, quais eles nesse momento, feria-os na loucura que os dominava. Eis uma das razões básicas para a desarmonia que varre o planeta, o desassossego das existências em verdadeiro torvelinho, como consequência das filosofias nihilistas, ou seja, negacionistas e utilitaristas, que em todas as épocas se voltavam contra a ordem e o equilíbrio dos seres humanos. A predominância dos instintos primitivos caracteriza-se estes dias, porém, defronta os sentimentos de beleza e amor que vicejam, embora muitas vezes asfixiados pela crueza dos atormentados. É certo que marchamos para a vitória da luz sobre a escuridão, do equilíbrio sob o destrambelho das emoções, e a vida está sempre encarregada de perpetuar-se conforme os princípios insuperáveis da sua origem. Ele se encontrava no quarto de onde saíra a esposa dominada por um verdugo que a acompanhou à cozinha, onde ela procurou algo para fazer para distrair-se. A indução mental continuava empurrando-a para o prosseguimento da discussão com vista à possível agressão física. Spinelli solicitou mentalmente a Cláudio para que a socorresse em um passe especial, a fim de afastar o vingador. Ao mesmo tempo que o amigo se lhe acercou da aura carregada de energia escura e pensamentos grosseiros, os fluidos deles começaram a diluir-se e a nuvem mental que a aturdia e conduziu ao quarto, onde se encontrava o esposo em lágrimas de agonia, também se viciado por outro perverso vingador, ante a zombaria dos circunstantes de muita baixa vibração moral. Eurípides pôs-se a orar em altas vozes, que foram ouvidas pelos circunstantes desencarnados, e também ergueu as mãos em apoio ao passista, e luzes rutilantes saíam pelos seus dedos, que passaram a envolver o casal e atingiram os seus perseguidores, que logo se deslocaram das vítimas, gritando com ferocidade, ameaçando-nos com expressões vis e coléricas. Os benfeitores continuaram como se nada tivesse acontecido, e alguns minutos após respirava-se na habitação outra psicosfera, o casal abraçado em lágrimas de reconciliação. A senhora, recuperada momentaneamente, procurava justificar-se das demoradas cenas daquela manhã, enquanto o marido calmo acariciava-a, rogando-lhe que esquecesse e orasse com ele, agradecendo a Deus o bem-estar que subitamente os acometera, como se fora um milagre. Tomadas algumas decisões, Eurípides convocou alguns amigos da sua comunidade, solicitou-lhes permanecessem naquele lar até segunda ordem,
evitando quanto possível o retorno dos invasores ou a presença de outros do mesmo nível evolutivo. Asserenados os corações, que dialogavam calmamente, estudando as possibilidades de tratar-se de uma perturbação para atingi-los, saímos em direção do nosso abrigo. O dia transcorreu muito movimentado, não somente com o agravamento das doenças no país, em face da contaminação volumosa, enquanto se anotavam simultaneamente a dádiva de algumas primeiras recuperações que trouxeram muita alegria a todos. Ao cair da tarde, acercamo-nos do mar e ali ficamos na praia, em um recanto de beleza em comum, beneficiando-nos da natureza, conversando sobre as ocorrências do dia que se apagava. Vamos continuar esse capítulo no vídeo seguinte, para que não fique muito longo. E eu quero destacar que isso que nós lemos nesse capítulo se acontece com todos nós. Então, quando sentirmos influências de conflito, acusações desmotivadas, vamos orar, vamos acalmar nosso pensamento, vamos ver se as desconfianças são mesmo reais, porque, de modo geral, são influências negativas que vêm conturbar as nossas vidas. Por hoje ficamos por aqui, aguardo vocês na continuação deste mesmo capítulo. Abraços!